Olha só, todo mundo acompanhou aí o drama vivido pelo delegado aposentado de 93 anos que se perdeu em uma área de mata fechada. E essa história, graças a Deus, gente, teve um final feliz. O senhor José Durval da Silva foi encontrado com vida em um local de difícil acesso, viu, caído em uma pedra com parte do corpo ali dentro de um córrego. E ele foi resgatado pelo helicóptero do Notaer e trazido para um hospital de Vitória, onde continua internado. O aposentado estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando saiu de casa pela manhã. Ele ia para o sítio da família, ali no interior, na área rural ali de Viana. O carro dele foi encontrado na terça e, a partir daí, as buscas foram concentradas na região onde o idoso foi encontrado. E a gente sabe, né, minha amiga, né, meu amigo, que os casos de idosos que se perdem, que saem de casa e às vezes não sabem voltar, que isso acontece com muita frequência. E a gente sabe, tem um ditado aí que diz que idoso é teimoso, ele insiste em sair sozinho, em ser totalmente independente. Por isso, a gente tem que conversar com os nossos pais, com os nossos avós, quando é a hora de ter essa conversa. Vem cá. Quem vai explicar para a gente é o geriatra, o doutor Rafael Costa. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado. E a gente também recebe aqui Gisele Martins, que é psicóloga. Agradeço muito a sua participação. E a Lenir, gente, Lenir Bonifácio, que ela tem a mamãe viva, graças a Deus. E você é super cuidadosa com a sua mãe. Sim. Cuidadosa e cuidadora ao mesmo tempo, né? Conta pra gente, a sua mãe se enquadra nessa frase que idoso é teimoso? Até os 65, sim. Mas a partir daí, quando ela começou a observar que ela estava saindo muito, ela gosta muito de ir para a igreja, e ela começou a passar mal no meio da rua, e ela ama viver, então ela percebeu que a partir dali ela não poderia mais teimar. O que ela fazia antes e que hoje vocês passaram a ter um pouco mais de preocupação, cuidado, e ela teve essa consciência? Dá um exemplo. Ela gostava muito de sair. Andar sozinha na rua? Isso, andar sozinha. Ela gostava de visitar os familiares, seja longe, seja perto, e fazer serviço. Muito serviço, ela não, ia banco? Ela não queria parar. Não. Não. Essas questões não. Qual tipo Era de mais serviço? passear mesmo. Serviço é todo serviço de casa, lavar, cozinhar, todo serviço. Então, quando ela percebeu que ela amava viver, ela começou a essa consciência. ter a consciência que ela não poderia mais teimar. Então, ela vive e agradece a Deus todo dia. Vocês chegaram a ter uma conversa com ela, falar assim, mãe, olha, a partir de agora a gente precisa que a senhora concorde com a ajuda, que a senhora aceite ajuda. Sim. Aí nós sentamos com ela e falamos, não dá mais para a senhora morar sozinha, e ela teimando que, minhas coisas, minha casa. Eu falei, mãe, a senhora gosta de viver, então vamos fazer o seguinte, eu vou separar um andar da minha casa, né? E a senhora vai levar as coisas, vai morar lá na casa, eu vou morar em cima, a senhora embaixo. Então ela concordou e a partir daí ela parou de teimar. Que bom, porque é difícil, doutor Rafael, é muito difícil a gente conseguir convencer os nossos pais e avós, né? A gente sabe que essas situações são mais comuns do que a gente imagina, né? É isso mesmo, né? É muito comum, né, o idoso ele tá ambientado durante 20, 30 anos a morar sozinho, né, na própria casa. E ele tem quando a gente vai envelhecendo, a gente tem algumas doenças, né, principalmente os quadros de demência e os quadros de doenças mais complexas, a gente pode ter uma dificuldade de perceber a nossa perda de funcionalidade. Então, a gente pode ir perdendo essa função, ter uma dificuldade de subir escada, uma dificuldade de carregar peso, e a gente não consegue perceber, tem uma dificuldade para perceber essa perda de função e falar, né, não estou conseguindo, estou precisando de ajuda. Então, de fato, a família precisa estar atenta à perda da função que o idoso vem promovendo ao longo dos anos para ajudá-lo nessas questões. E muito interessante essa fala, porque nem sempre o idoso consegue ter essa percepção dessa perda. E é aí que entra o papel da família, Gi. Mas a gente sabe que também, às vezes, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Por que é tão difícil, assim, convencê-los?
O idoso, ele acaba sendo ali um pouquinho mais resistente, porque ele tem o seu cantinho, ele tem a sua rotina, ele tem os seus utensílios, sabe, Roberta? Então, às vezes o pai, a mãe, o vovô, a vovó, ele tem ali o seu pratinho que ele gosta, ele tem o seu copo, ele tem a sua roupa, o fogão que ele sabe mexer. Então, quando você diz para o idoso que olha, você não vai mais fazer isso, você não vai mais mexer com isso, a partir de agora você vai vir morar comigo, isso é um choque para o idoso. Então, a família precisa conversar. Ah, mas eu já conversei com meu pai, já conversei com a minha avó e ela não aceita. Não tem jeito. Precisa conversar, precisa psicoeducar a necessidade de dizer, olha, pai, olha, mãe, sozinho não dá para você ficar. A gente precisa estar junto com você agora nessa nova fase da vida, porque é muito perigoso, Roberta. As funções cognitivas do idoso, elas vão sendo prejudicadas. O doutor Rafael colocou aqui, né? Então, às vezes, as demências começam a chegar e a família nem percebe. Você quer ver uma coisa interessante? Às vezes, o idoso começa assim, oi, florzinha, oi, querida, oi, minha pretinha. Isso pode ser um indício de demência, porque ele já não está lembrando mais do nome. E aí ele fala, oi, meu amorzinho, oi, minha querida. Mas quem vai desconfiar que isso pode ser um sinal de demência? Pode ser porque o meu pai está sendo carinhoso comigo, a minha avó está sendo delicada comigo, mas isso já pode ser ali um indício de que a função cognitiva da memória já está sendo prejudicada. Então, comece a perceber se o seu idoso já está esquecendo o nome e aí ele começou a usar uma estratégia compensatória com esses apelidos queridos, mas isso já é um sinal de que a memória já está começando a ficar prejudicada, que nem o nome dos seus, daqueles que estão ali mais próximo, ele tá conseguindo lembrar. Então, você imagina pegar um ônibus, imagina ir para um local distante, para um médico, visitar um parente longe, pode ser que ele não consiga voltar. E fora esses fatores, né, memória, né, doutor, a gente também sabe que tem os fatores físicos também, né? As chances de queda. Então, a Gisele trouxe para a gente o exemplo, ele vai pegar um ônibus para ir ao médico, as chances de queda. Esse calorão que estava fazendo aqui, por exemplo, essa semana, né? Hoje tudo bem que mudou um pouco, mas a gente sabe que de agora em diante tende a ser maior. Então, passa mal na rua, tem uma queda de pressão. Quais são os outros sinais que a família precisa perceber para que a gente aumente essa rede de apoio que o idoso precisa? Então a gente tem esses dois campos que o idoso precisa para que a gente fale que ele consegue morar sozinho e ter uma vida totalmente independente. Ele tem a capacidade de autonomia, ou seja, ele consegue decidir o que ele quer fazer da vida, tomada de decisão, e a independência, ele consegue decidir e fazer aquilo que ele decide. Então, os quadros de demências, alterações de memória, eles vão ter essa perda dessa autonomia. O idoso não consegue decidir o que ele quer fazer, julgar, né, se coloca em situações de risco. E as outras doenças, por exemplo, a insuficiência cardíaca, sarcopenia, que é a perda da massa muscular, alguns quadros de pressão baixa, de hipoglicemia, de diabetes, eles podem trazer essa perda de independência. Então, é muito comum no envelhecimento, quando a gente não cuida desse idoso, ele vai perdendo massa muscular e ele aumenta o risco de cair. Então, um fator de risco, né, muito grande na velhice é o idoso que caiu no último ano. E principalmente se ele caiu dentro de casa. A gente se preocupa mais quando o idoso cai na rua, quando ele sofre algum tipo de acidente na rua, mas a queda principal, a queda mais importante que a gente tem que tomar mais cuidado é a queda que cai dentro de casa e quando o idoso tem uma dificuldade maior ainda de conseguir levantar sozinho. Então, a queda que um paciente que cai dentro de casa, ele é um paciente que tem um risco maior de sofrer mais agravos de saúde. Então, a queda, a perda de função, né, aquele idoso que antes ele conseguia tomar os comprimidos direito, agora ele precisa de ajuda. A gente sempre tem aquela avó que fazia as receitas da família, então você começa a perceber que ela não tem mais aquela capacidade de fazer as receitas, começa a queimar o arroz, uma coisa que uma costureira, por exemplo, que bordava e fazia coisas maravilhosas, ela começa a ter uma dificuldade. Então, a perda dessa funcionalidade é uma coisa que tem que chamar a nossa atenção. E a perda de força muscular, quedas frequentes,
Paciente que sente muita tontura também, tem que investigar. A tontura não é só ir na farmácia e tomar um remédio para labirintite. A tontura na velhice tem várias causas e a gente precisa investigar. Né, dona Lili? Minha avó Lili tá assistindo a gente, hein, vó? Beijo, hein? Olha só o comentário aqui. Lourdes Andrezinho fala, minha mãe tem demência, eu e meu marido viemos morar com ela na casa dela, tá vendo? Aí acaba que a família, né, muda toda a rotina pensando justamente no melhor para quem da pessoa que a gente ama. Tem um comentário aqui da Viviane Vicentes, ela diz, minha avó tem 100 anos, não aceita morar com ninguém. Olha isso. Marisa da Borges diz, eu sou um pouco teimosa, tá? Mas ao mesmo tempo tenho muito cuidado o tempo todo. Graças a Deus, pelos meus 70 anos, eu estou muito bem. Só faço aquilo que eu tenho condições realmente de fazer, né? Mas, ó, é muito interessante. Tem alguma idade, a partir de alguma idade, além dessas percepções, doutor, que a gente também, por exemplo, a Lenir disse, a partir de 65 anos ela chamou a mãe para conversar. Tem alguma idade que a gente precisa ter essa atenção ainda mais especial? Então, aqui no Brasil a gente define um envelhecimento os pacientes idosos acima dos 60 anos, né? Mas não necessariamente a gente não leva muito em conta a idade na geriatria, né? Porque você tem pacientes com 80 anos que estão correndo uma maratona e tem pacientes com 80 anos que já estão acamados. Então, é muito mais a funcionalidade, então, mais o que esse paciente consegue fazer sozinho do que propriamente a idade, né? É claro que essas doenças, essas perdas de função, elas vão aparecer após os 60, 65 anos, mas é principalmente a perda de função, né? Você perceber que meu pai fazia determinada coisa, ele parou de fazer determinada coisa, ele está com dificuldades de fazer as coisas sozinho, é isso que tem que acender o alerta. Leni, o que especificamente aconteceu com a sua mãe que fez com que vocês sentassem para ter essa conversa com ela? Ela saía para passear e ela começou assim, a sentir fraqueza, caía-se na rua. Aí já aos 70 ela já não conseguia mais andar, não estava conseguindo. Então aí quando começou a levar ela para o médico, ela estava com diabetes, parada cardíaca, ela estava infartando e apareceu um monte de problemas, glaucoma, que ocasionou ela ficar cega das duas vistas. Depois de 15 dias ela voltou a enxergar de uma. E assim, então eu procurei, falei com meus irmãos, né, com as minhas tias, que não dava mais para ela ficar num local onde tem doce, refrigerante, alimentos que não dava mais para ela comer. Porque tudo isso também influencia. Agora, olha que interessante, você disse que vão levar a mamãe ao médico, né? Levaram, fizeram vários exames. Até isso, Gi, é uma dificuldade para muitas pessoas. Assim, a gente marca médico e ele não vai. E aí quando vê, às vezes saiu, está na rua passeando, né? Até isso precisa de um convencimento também. Precisa Ela concordou, viu? Leni vive isso, né, todos os dias. É necessário conversar com esse idoso. Não trate o idoso como se ele não raciocinasse mais, como se ele não tivesse a sua dignidade também preservada. O idoso também tem os seus gostos, as suas vontades. Dentro de uma funcionalidade, é necessário respeitar isso. Não é simplesmente dizer, pai, mãe, daqui a pouco tem médico. O idoso não funciona assim. Fala com um certo prazo, olha, amanhã, depois da manhã, eu marquei médico para você, vai ser importante, eu estou vendo que você não está se sentindo bem. Converse com esse idoso, preserve a dignidade dele, porque ele não é um boneco, ele não é um monte de carne humana sobre os ossos. Ele pensa, ele tem ainda os sentidos funcionando. E o idoso, Robertinha, ele sente isso. Eu tenho pacientes que são idosos e alguns deles relatam para mim e dizem, Gisele, a minha família não me respeita, a minha família não me ouve. Aí, às vezes, alguns expressam assim, eu não estou maluco, eu sei o que eu quero. Mas qual pode ser, então, a saída? Como conciliar? Olha só os comentários que eu tenho recebido muito aqui no Facebook.
A Elaine diz, Elaine Moreira, eu vivo chamando minha mãe para morar comigo, mas ela tem uma vida muito ativa. Todos os dias antes de vir para o trabalho, eu passo na casa dela para saber se está tudo bem. Ou seja, a mãe não aceita morar com a filha. Tem mais comentários nesse sentido. Josefa Ferreira, minha mãe tem 98 anos, é muito teimosa, quer fazer comida, café, colocar roupa para lavar. Como que a gente concilia? Ó, tô te respeitando, tô te dando autonomia, mas... Tem que ter uma supervisão. Né, o doutor Rafael está colocando aqui a questão da autonomia. É muito importante a família preservar e observar até que ponto esse idoso tem se demonstrado ali autônomo. Então, tirar todas as funções do idoso, se ele ainda consegue ter uma certa funcionalidade, é muito ruim e pode ser preditivo de depressão. Então, a nossa telespectadora falou, minha mãe quer colocar a roupa para lavar, quer fazer um café. Se você pode, fica perto ali da sua mãe, da sua avó. Mãe, você vai fazer o café? Então faz um cafezinho para nós, mas fica ali do lado. Se ela mora sozinha? Então... Porque ela não aceita, né, vir para casa da filha? Então, o idoso que quer morar sozinho, Roberta, esse é um tema às vezes polêmico. A família, por uma questão de operacional, ela quer que o idoso venha morar na sua casa. Mas o ideal, do ponto de vista até psicológico e para preservar esse intelecto, seria ideal, não estou dizendo que é o que acontece, mas seria ideal se os filhos, os parentes pudessem se revezar em estar na casa desse idoso. Porque, como eu disse anteriormente, é a casa dele, é o cantinho dele. Então, o idoso ele costuma ter um certo apego, sabe, Roberta? É a geladeira dele, é o fogão dele. Se ele vai para a casa do filho, ele já entende assim, aqui não é a minha casa. Ele se sente acuado. Será que eu posso abrir a geladeira? Por mais que o filho diga, papai, mamãe, aqui você está em casa. Mas não é assim que o idoso pensa. Você usou uma palavra importante, um revezamento. Leni, acontece esse revezamento na sua casa? Não. Quantos filhos? Agora nós estamos em 8. Eu perdi uma irmã há pouco tempo. E acaba sobrando mais para quem? É tudo para mim, né? E a gente sabe que essa é uma realidade também, essa sobrecarga, às vezes, especificamente para um dos filhos, né? É uma realidade. E aqui a gente precisa dizer, famílias, conversem. Não é saudável que fique só para um irmão cuidar, para um filho cuidar. Mas eu trabalho, eu também. Precisa conversar. Precisamos montar uma escala, precisamos ver até que ponto, quem pode um pouco mais, faz um pouco mais. Quem pode um pouco menos, faz um pouco menos. Mas é importante que todos possam revezar. Afinal de contas, aquele idoso cuidou de muita gente, né, Roberta? Com certeza, a gente está aqui lembrando, às vezes é o seu pai, a sua mãe. Quantas vezes o seu pai trocou a sua fralda, cuidou de você doente, esperou você na madrugada chegar da festa. Então, agora, nada mais justo que você cuide do seu pai, cuide da sua mãe, não como uma obrigação, mas com carinho, com amor, como uma forma de retribuição todo o cuidado que ele ou ela tiveram com você enquanto você esteve sob os cuidados dele. Perfeito. Agora eles precisam também aceitar esses cuidados. Olha só, Creuza Alves fala, boa tarde, Roberta, eu cuido de uma senhora, ela tem Alzheimer, e tem que ficar de olho nela o tempo inteiro. Senão, ela não pode ver um portão aberto, porque ela quer sair, ou então subir na cadeira, isso porque ela tem 90 anos, hein? Teve um comentário também muito interessante aqui, que eu vi de uma idosa, vou tentar achar aqui, que está vendendo as coisas da casa dela, doutor. Isso também é comum? Principalmente nos quadros de demência, a gente pode ter essas alterações comportamentais, né? É muito interessante também a gente perceber não só essa perda de função, mas alterações de comportamento também. Aquela paciente que era mais religiosa, ela mais quieta, e do nada, né, de repente ela começa a xingar, a tirar roupa no meio da rua, ou a vender as coisas que tem, né? Aquele paciente que sempre era muito regrado nas finanças e começa a vender as coisas, tomar empréstimos desnecessários, fazer grandes compras. Isso também pode ser um indício de demência e alteração de comportamento aguda, né? Perfeito. Agora teve um outro comentário aqui do Gilberto Marcelino, ele diz, a minha tia de Bela Aurora tem 82 anos,
faz de tudo, é ativa. É por isso que a gente também não pode colocar uma idade específica, né? Porque isso vai dar autonomia de cada um, doutor. Exatamente, né? O que a gente estava falando não é uma idade específica, mas é o que acontece. Como a Lenita falou, é muito legal na geriatria o evento sentinela, né? A ponta do iceberg. No caso, foi a queda, foi que sua mãe caiu na rua, né? E dessa queda foi descoberta diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, glaucoma. Então, a queda é um fenômeno sentinela, né? Que geralmente os idosos, eles apresentam um sintoma e desse sintoma ele aparece uma diversidade de doenças que a gente precisa tratar. Tássia Martins, olha que depoimento mais lindo. Ela diz, meu pai tem 63 anos, vai ao médico regularmente. Ele próprio fala que se ele não se cuidar, quem vai cuidar dele, né? E ainda anda de bicicleta e ainda é namorador, tá? Tássia, por favor, manda pra gente seu contato. Eu quero um dia receber seu pai aqui no estúdio, né? É isso que a família tem que perceber e dando essa liberdade, né? Se precisa de ajuda, de cuidado, tem que estar perto. Mas se ele também transmite essa certa autonomia, não tem problema nenhum, Gi? Não, muito pelo contrário. Se o idoso demonstra essa autonomia, essa longevidade ali ativa, deixa ele agir. Porque também tem famílias, né, Roberta, que às vezes querem cercar ali o idoso. Não, não sai. Não vai na padaria, não vai ao médico, eu vou com você. Mas se ele está conseguindo e ele demonstra ali as funções cognitivas preservadas, o raciocínio, ele está lúcido, está orientado, como o doutor Rafael colocou, ele não caiu, ele ainda não demonstrou ali perda da mobilidade, deixa esse idoso fazer as coisas que ele gosta, ir na pracinha, jogar o xadrez que ele gosta, jogar o dominó que ele gosta, ir ao médico, às vezes comprar o pão numa padaria mais distante, visitar um familiar mais distante, porque, Roberta, o idoso, quando ele é tolhido dessas coisas, como eu disse antes, é preditivo para depressão. Eu não posso fazer mais nada. Imagina o idoso que antes fazia todas essas coisas e, de repente, a família diz, não, agora você vai morar comigo, agora você não vai sair, eu vou te levar, eu te levo de carro, eu te levo de Uber. Ele se sente muito mal com isso. Então, uma supervisão ali, um vigia um pouquinho mais à distância, só para ver se está tudo certo, é muito bem-vindo. Mas se o idoso demonstra essa funcionalidade preservada, deixa ele viver. Deixa ele fazer. Mas tem idoso também que quando você vê, ele já fez. Tem. Ele nem avisa o que vai fazer, ele nem avisa também. assim, eu vou ali comprar pão. Quando você vê, cadê papai? Cadê mamãe? Já tá na rua comprando pão, cadê? E aí fica aquela preocupação, né? Sempre fica uma preocupação. Eu estava até comentando com você antes, né? Eu tinha um tio, ele faleceu, ele morava em Santana, Cariacica, e ele ia comprar tempero na Vila Rubim. E ele era surdo. Assim, quando a família via, ele já tinha ido e já tinha voltado. E aí, às vezes, as pessoas olham e falam, mas não tem ninguém para olhar esse idoso? Ninguém sabe que esse idoso saiu? Cadê a família? Não é tão simples assim. Às vezes, o idoso sai, quando a gente pensa que não, ele já até voltou. Então, é uma supervisão ali vigiada para observar até que ponto ele não tem problema de memória, ele vai saber ir, ele vai saber voltar, ele lembra o número do ônibus, ele sabe direitinho ler ali o letreiro do ônibus para saber voltar. Isso é uma questão que a família vai observando e vendo se isso está sendo preservado no dia a dia. Então, é importante estar ali de olho naquele idoso. A Angélica mandou um recado pra gente, disse que a mãe dela tem 97 anos, é super teimosa, inclusive está acompanhando o Fala Espírito Santo. Esse programa é pra senhora também, viu? Agora, Eleni, de que forma, né, como que isso mudou a sua relação com a sua mãe, quando a partir do momento que ela aceitou essa ajuda? Isso facilitou a relação de vocês duas? Facilitou, porque obedecendo, né, ela está adquirindo mais saúde para ela. Então, eu ajudo ela, ela me ajuda e, às vezes, ela mesma me lembra que tem que ir no médico, que tem que tomar medicação. Se eu durmo um pouquinho a mais, eu perco a hora. Eu chego lá perto, ela já colocou os remédios, já tomou, ela consegue tomar tudo sozinha. E eu observo ela muito, em tudo, eu observo. E isso vale pra gente também, que se Deus quiser um dia a gente vai chegar lá, que às vezes a gente pensa assim, a gente tá, né, mentalizando quem? O pai, a mãe, o avô e o avó na entrevista, mas a gente também já precisa se preparar
para, se Deus quiser, para nossa velhice também, né, Gi? Sim, nós esperamos chegar lá. Isso aí. E que nós não sejamos assim, tão teimosos, né? Você aí que está nos assistindo, que já passou, como o doutor Rafael colocou, dos 60 anos, se deixe ser cuidado, é tão bom receber carinho, é tão bom receber atenção. Deixa a família cuidar de você. Perfeito. Doutor Rafael, muitíssimo obrigada Obrigado. pela sua participação. Volte sempre. Gisele Martins, sempre maravilhosa. Inclusive, te elogiaram aqui no Facebook.